Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou o João, monitor da disciplina de Geometria Analítica, na turma de Licenciatura em Química. Nesse vídeo aqui, eu vou estar dando continuidade à resolução das listas com o auxílio da ferramenta do GeoGebra. Eu estou resolvendo aqui a lista 2 e vamos começar pelo exercício 2. Dados os pontos A, B e o vetor V, calcular BA menos V e no item B o módulo, ou a norma, de B mais duas vezes AB. Bom, iniciando aqui o item A, é o vetor BA, por causa da simbologia aqui em cima, da setinha, menos o vetor V. Quem que vai ser o vetor BA primeiro? Bom, ele vai ser a diferença entre as coordenadas do ponto A e o ponto B. Então vai ser 2 menos 2, 3, menos 1, 1 e 5. Isso aqui vai ser 2 menos 1, 1, menos 2 menos 1, menos 3, menos 3 menos 5, menos 2. Tudo bem? Então isso aqui são as componentes do vetor BA. Fazendo a operação aqui então, BA menos V é dado como diferença das componentes do primeiro vetor pelo segundo. Então vai ser 1 menos 3 menos 2 menos vetor V. 1, 3, menos 4. Isso aqui vai ser igual a 1 menos 1, 0. Menos 3, menos 3, menos 6. Menos 2, menos 4. Menos 2, mais 4, 2. Então isso aqui são as componentes do vetor final dessa operação aqui. Algumas considerações. Observem que a componente x desse vetor é nula. E quando a gente está trabalhando dentro de um espaço R3, o que é o espaço R3? Quer dizer que para eu te dar noção de algum ponto ou vetor, eu tenho que utilizar três informações, três componentes ou três coordenadas. Senão você vai ficar sem informação mesmo. Por exemplo, se eu falo, vai até o ponto 1 e 2, tá, mas em que altura? Altura, quando eu digo, é para qual valor dizer? Você quer 1 e 2 no z igual a 1, no z igual a 2, no z igual a 3? Então, trabalhando aqui na lista 2, vocês vão perceber que a gente vai começar a trabalhar com vetores que têm três componentes. E o interessante desse resultado é que o vetor em si resultante, ele pertence a um plano que a gente conhece, que é o plano YZ. Não precisa se preocupar com isso agora, a gente vai discutindo a questão de planos, mas é só para dar uma orientação, que aqui a componente x ela é nula. Então, esse vetor aqui ele vai estar dentro do plano YZ. Tudo bem? Já vou proceder ao GeoGebra para a gente fazer as verificações. Observe aqui então, nós temos o ponto A, o ponto B, e o ponto C ele vai estar representando o ponto final do vetor V. Procedemos então à criação do vetor V. E primeiro o vetor BA, no caso. Então ele sai de B e vai até A. Observem as componentes. Componente do vetor U, que vai do ponto D até o ponto C, é o vetor V. E as componentes do vetor V são exatamente as mesmas que a gente encontrou aqui algebricamente. 1 menos 3 menos 2, 1 menos 3 menos 2. É o vetor BA. Procede-se então o vetor BA, que é representado por V, menos o vetor U aqui, que está representando o vetor V no nosso enunciado da questão. As componentes do vetor resultante, então, são 0, menos 6 e 2. E olha que interessante, se você olhar aqui para esse vetor, ele não está com um ponto final num espaço com três componentes, são só duas. Então ele pertence a esse plano aqui, Z, Y. Tudo bem? Então vamos proceder aqui ao segundo item da questão. Ele pede o módulo de B mais duas vezes o vetor AB. Bom, o módulo a gente já vai discutir. Primeiro, então,
é resolver a operação de dentro. Encontrando o vetor AB, novamente vai ser a diferença da coordenada do ponto final pela coordenada do ponto inicial. B é 1, 1, 5, menos... Aqui é um 5, gente. Parece mais. Menos 2 e 3. Isso aqui vai ser igual, então, 1 menos 2, menos 1. 1 menos menos 2, 1 mais 2, 3. 5 menos 3, 2. Posteriormente, a gente vai pegar o vetor B. O que é esse vetor B? Ele é um vetor que vai sair da origem e vai até o ponto B. Tudo bem? Nós vamos somar com 2 vezes o vetor AB. Lembrando, a gente está operacionando vetores. Fazer uma multiplicação escalar aqui e depois somar dois vetores. O resultado final vai ser um vetor. Então, B vai ser 1, 1 e 5, que são as componentes de um vetor, e não coordenadas de um ponto aqui, mais 2 vezes AB, que é menos 1, 3 e 2. Isso aqui será, então, 1, 1, 5, mais menos 2, 6 e 4. Isso aqui vai ser igual a 1 menos 2, menos 1. 1 mais 6, 7. E 5 mais 4, 9. Tudo bem? Agora, o que vem a ser o módulo? O módulo nada mais é do que estar calculando o comprimento de um vetor. Como que a gente faz isso por meio de equações, contas algébricas? É o seguinte, o módulo então vai ser a raiz quadrada da soma do quadrado dos componentes. Como assim? Hã? Exatamente. Você pega cada componente, eleva ao quadrado e soma o quadrado de todas. Então vai ser raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Eleva cada componente ao quadrado, soma elas e tira a raiz quadrada. Assim você vai obter o módulo. Então aqui vai dar 1 mais 49 mais 81, raiz de 131. 131 é um número primo, não tem como simplificar essa fração. Como que a gente pode, então, utilizar o GeoGebra para comprovar a nossa resposta? Vamos excluir aqui o vetor BA. Nós vamos precisar agora do vetor AB. Vetor aqui, vetor AB. Tudo bem? Posteriormente, nós vamos fazer um vetor que sai da origem e vai até o ponto B. Então, vetor sai da origem e vai até o ponto B. Por que eu estou criando esse vetor aqui? Por que eu não estou operacionando só o ponto? Porque daí você vai estar somando coordenada de ponto com componente de vetor. E isso não dá. Para somar vetores, você tem que somar as componentes dos vetores. Então, o vetor que sai da origem vai até o ponto B. Procedendo-se, então. O vetor B aqui está como W, mais 2 vezes o vetor AB. O vetor AB é o vetor V, aqui no nosso caso. Então, 2 vezes V. Observem, são as mesmas componentes que a gente obteve aqui pelas equações algébricas. Agora, nós vamos criar um ponto, menos 179. Por que eu estou criando esse ponto? É o ponto final do vetor, que é B mais 2 vezes AB. Para que isso? Porque agora eu consigo utilizar uma ferramenta no GeoGebra para medir distâncias. Então aqui a gente vai medir a distância da origem até esse ponto F. Aproximadamente 11,45. E se nós viermos aqui até no GeoGebra e calcularmos raiz quadrada de 131, 11,45. Então, o resultado bateu. É isso. Muito obrigado.